Temos o quiabo. Aqui é mais tipo entrada de sítio mesmo. E esse pote aqui ele é bem antigo. Nós temos uma parte, bota comida para os passarinhos. Tem muita coisa ainda para ajeitar. Isso aqui mesmo tem que trabalhar para. E aqui tem pote, panelas de barro. E também eu vou fazer a réplica de uma casa ali. Já estou comprando material para fazer um estilo, uma cozinha de época com fogão, com objeto de época. Aqui é como as casas de época, na janela, o banco, isso é tudo peças de época. Aqui tem alguns objetos da pintura, porque aqui é meu ateliê também. Tem o balaio. O balaio era muito utilizado pelos povos lá de Pedra d'Água, por seu Camilo. Aí eu comprei esse porque dele eu não consegui. Mas era... E aqui tudo construído com madeiras que foi reaproveitado de casas antigas. Aí esse é um pequeno museu, né? Porque eu não consegui todo, é uma parte, que é a minha oficina. Aí tu vê aqui, Luiz, que o estilo é de casas de época. Com esses detalhes na parede, com essa varandinha, o banco, que era para as pessoas fazerem a prosa de tarde, né? O pessoal antigo eles gostavam muito de prosear, sentar num banquinho, tomar um café e ter as conversas, as prosas. Aí pode vir para cá, ó. Tu vai ver que é um estilo 3D. Fora ela tem essa arquitetura e por dentro essa outra arquitetura. Porta com base nas casas de época, que as portas abriam no meio. Aí aqui dentro, aqui tem meus trabalhos, né? Essa tela a mais recente. Aí eu dei uma parada de... Não consegui concluir ela, porque veio a morte da minha mãe. Aí vai fazer 90 dias. Aí nesse período assim você fica sem um clima para pintura. Aqui eu tenho coleção dos bonecos que foi doado por idosos. Alguns já faleceram. E envolve a cultura afro, com os bonecos negros. Envolve a cultura europeia, nos estilos de roupas. Quando as europeias chegaram ao Brasil, as mulheres se vestiam muito nessas características. Então essa é uma boneca mais realista. E a artesã que fez essa boneca, ela já faleceu, era Dona Loda Bonita. Tem da artesã de Pedra d'Água, Zita de Louro. Ela também é uma grande artesã e trabalha com fuxico também. E aqui você vai ver, são móveis de época. É um estilo como eu te falei, um 3D. Você olha para ali e já vê uma casa bem nordestino, né? A arquitetura, a casinha simples, com essas portas, janela, alguns objetos, banca de época, balança. Ali tem aquele de botar a Bíblia, mas eu estou usando ali algumas coleções de dinheiros de época. Aí nós temos ancoreta, nós temos plano, nós temos pilão. Essas coxas, aquelas foi feita por uma senhora de Caturité, que é Zefa de Santo Sabino. E isso representa também a cultura afro, que os povos africanos reaproveitavam restos de tecido nas casas grandes, como se diziam, né? E criavam esses estilos. E até hoje ele é feito por vários artesãos aqui do município de Caturité, mas essa senhora fez esse para mim, é totalmente manual, por isso você vê essas falhas, porque não é uma costura à máquina, é como era feito antigamente mesmo. E essas camas, elas são bem antigas, né? Também temos o fuxico, que também é baseado na cultura africana, são feitas por artesã de Caturité, Dona Maria Galdino. Tem muitas peças dela, inclusive os bonecos negros, de Maria Galdino da Serraria. E essas camas eu consegui de doação, mas já procuraram muitas pessoas para comprar essas camas e eu não vendo. Ela é em talha, né, um estilo totalmente barroco, coisas que quase não se vê mais hoje por aí, pessoas para trabalhar talhas, porque elas estilo bem colonial mesmo, parece aquelas coisas de rei, né? E isso aqui é do artesanato de Serra Branca, eu adquiri no Salão do Artesanato.
Esse aqui é chamado moringa ou quarta, ela também está na Bíblia, na Samaritana, os povos de Samaria. Ela é uma peça que aparece na Bíblia também, e também é muito usada por povos africanos. A cuia ela era muito utilizada aqui por povos africanos, continua sendo até hoje nas tribos da África. Aqui veio um rapaz africano, Luiz, da Guiné, e ele fez um respaldo de várias coisas que tem aqui, que até hoje os povos deles fazem, como os fuxicos, as coxas de retalho, a cuia. O pai dele está aqui no Brasil, mas usa uma cuia para beber a água, e as formas de cultura dele eles compartilhavam um com o outro. Então a cuia ainda é muito utilizada por povos africanos. E aqui no Nordeste, a cultura africana ela se instala aqui muito forte. Como vê, a Bahia é uma das cidades que mais tem povos negros no mundo. E essas culturas africanas ela está aqui também no sangue de nós nordestinos. A cuia, no povo do Nordeste, ela é muito utilizada nas casas para trabalhar o milho, para trabalhar a farinha, nas casas de farinha e nas queijeiras. Como se viu aqui em Caturité, esse ano houve a festa do queijo. O queijo é uma tradição antiga dos povos aqui da região de Caturité e também de povos nordestinos, o queijo de manteiga. E minha família fazia muito na Bonita. Meu avô, Aprígio Maciel, tinha queijeira na Bonita. E as cuias eram usadas para tirar o soro, para tirar a coalhada, para pegar o leite, e como também para botar rações para animais, como farelo, xerém para galinha, milho e etc. Então era um objeto de muitas utilidades. Os ferros de passar, nós temos tipos diferentes, né? Temos esse aqui que as pessoas chamam de gogó. Essa parte aqui de trás, ele girava, que era para entrar o vento. Alguns deles têm umas bases também de ferro, que era para botar nas janelas. Isso aqui é uma ferramenta utilizada por pessoal que trabalha com sapato, sapateiro. E aqui em Caturité tinha um sapateiro que era Chico Belo, das antigas, que trabalhava ali no comércio de Caturité, no mercado. Ele vendia sapato, percatas de couro, tudo feito por um artesão de Caturité chamado Chico Belo, e tinha outros também. Então na Bonita tinha Antônio Faustino, dos Faustino, que também era um sapateiro artesanal. E esses pregos aqui, Luiz, eles parecem os pregos que botaram na mão de Cristo, né? E nos pés. Esses pregos eles vêm das casas de Caturité. Ali onde foi a casa de Josué de Zenana, que em épocas passadas também foi do meu avô, Aprígio Maciel. Na época era conhecido Bodega. E me doaram umas madeiras e veio esses pregos, então eu tirei. E são pregos dos anos de 1800. Eu não sei as datas corretas, mas isso eram feitos por ferreiros, totalmente artesanais. Aqui nós também temos peças, isso é indígena. Não sei qual era a utilidade, mas foi encontrado nas matas e é uma ferramenta indígena. Talvez para esculpir alguma coisa, mas ela tem parecido tipo uma lâmina, tá vendo? Só que ela partiu. É um tipo de pedra muito encontrada na região, que as pessoas antigas chamavam pedra de figo. Aí tinha as pretas, tem a amarela cor de figo, mas era muito usada pelos povos indígenas para construir seus objetos. Esses pilão aqui muito usado nas cozinhas nordestinas, né, para fazer o tempero. Tem o pilãozinho pequeno para pisar o alho, o cominho, a pimenta do reino e outros condimentos para usar nos alimentos, que eram totalmente manuais. Os pratos de barro, eles foram muito usados também pelos povos da Caatinga, tanto para botar alimento como o angu de milho, o cuscuz com leite, a farofa e outros alimentos feitos na região. Mas ele era também muito utilizado na hora de torrar o café. Eles misturavam com mel da rapadura, após o café torrado, e deixavam caramelizar. Quando ele ficava, botava num local assim, tipo essa mesinha, ou em cima de um fogão, passava um pouco da cinza do fogo para não apregar e despejava aquele, ficava tipo um melaço, o café quente, aí já
torrava, depois botava dentro desse mel e deixava caramelizar. E deixava num local para ele esfriar. Ele ficava tipo um beiju. E depois, esse café, ele era trazido para uma peça dessa, né? Que é o pilão. Esse pilão aqui, Luiz, ele vem dos povos da serraria, que nós também chamamos povos da serra, ali de Caturité. É dos Galdinos. Ele foi doado por Dona Maria Galdino. Ela hoje tem mais de 85 anos. E essa senhora, esse pilão ele estava jogado fora, como o pessoal chama o monturo, né, da casa. Ela disse que se prestasse eu fosse buscar. Então eu fui, consegui restaurar e está aqui. Aqui era pisado o café. Esse feito no melaço, pisavam. E também utilizava esses pratos de barro para botar os cafés. Como também pamonhas, o angu, como eu citei, as comidas de milho, de farinha, era muito utilizado nos pratos de barro e até mesmo para as pessoas se alimentar, comer na mesa, né, com colheres. Tinha muitos pratos de barro, de porcelanas e outros de época. Isso aqui era muito utilizado também, a concha da quenga de coco, como você viu ali, tem a tigela de barro. Então isso aqui ela era utilizada para pegar o caldo da carne, caldo do feijão, também um feijão para botar nos pratos. E essa daqui não, mas eu tenho outras que elas eram furadas aqui. A concha furada era para quando você ia pegar ou uma carne ou um feijão, fazia que ela drenava o caldo para ficar sem caldo. Mas quando você queria caldo, elas eram assim. E também isso era utilizada por tropeiros, tudo aproveitado de quenga de coco. Essa cabaça que temos aqui, eles são também conhecidos como machixe do Pará. Eles são, quando secam, viram cabaças e quando verde ele é alimento. Principalmente esse aqui é o mais saboroso que tem. Quando ele verde, ele para ser feito junto com o molho da carne, ele é muito saboroso em sopas, dá vários pratos esse aqui. Quem já comeu esse aqui, o machixe do Pará, sabe o quanto ele é saboroso. Esse daqui ele não é tão saboroso quanto esse, mas também ele é utilizado do mesmo jeito. Eles são utilizados no alimento, assim como utilizamos a abóbora conhecida como girimum. E quando secam fica assim. Essa daqui tem a outra lá que eu te mostrei, né? Que é a chaleira de ferro. Mas tinha essa daqui, que até hoje ainda vende nessas casas de ali em Pinheiro, em Boqueirão, lá na feira em Campinas. As pessoas também chamavam marmita, que nós conhecemos a marmita para levar almoço, né? Mas isso aqui pelos povos da Caatinga chamava a marmita. E eu lembro quando minha avó e uma senhora lá da Bonita, chamada Dona Chiquinha, dizia: ô menina, bota a marmita no fogo para fazer um chá. Então a marmita era uma peça dessa. Esse aqui, eu não sei se tu conhece, é chamado... Tem muito. Tem, é o manóculo, né? Uhum. Só que eu não tenho as fotos aqui, porque as famílias que me doaram essa peça, eles tiram, porque aqui é um pedaço de filme. Então isso aqui é as fotografias de pessoas de época. Então ele tem um grau, você olhava e via as fotos aumentar, e já tinha deles colorido. Essa mesinha assim para cima toda representa até a mesa mesmo das pessoas. Usavam muito madeira assim para fazer mesas bem simples mesmo, bem improvisada, né? Para botar pratos, algumas coisas. Mas assim, o espaço nosso aqui, ele é pequeno para as peças que nós temos. Então aqui tá só algumas peças. Tem as do couro, né? Também o chapéu do vaqueiro, muito utilizado pelos povos vaqueiros, que foi muito forte em Caturité. Teve até a vaquejada nos anos de 49 para a construção da torre da igreja. E o vaqueiro da época era vaqueiro corais mesmo, pegava boi na mata. Tipo Juvelino, de Adonso Juvelino, do Juvelino, marido de Beata Josias, Doca Cordeiro, Severino Pedro. Esse povo era tudo vaqueiros da época. Antônio Duarte, o pessoal dos Tibio, Severino Capiba, muito nome de vaqueiro mesmo da época, que vinha de Campina, como não sei se era... muito nome mesmo. E aquele que tem a rua em Campina com o nome dele, que era Juvino,
Juiz do Ó. Juvino do Ó, todos esses povos participavam dessas vaquejadas em Caturité e também vinha como convidado para a festa o ex-prefeito de Campinas, Severino Cabral, porque Caturité em certas épocas também era de Campinas, né? Então tem todas essas, são memórias, né? E eu gosto de guardar. Essa daqui foi construída pelo meu bisavô. O pai de Nininha, Nininha foi secretária que é enfermeira em Caturité, foi secretária de saúde. Isso aqui foi o pai dela que fez. Cazuza Belo, meu bisavô. Essas bancas eram muito usadas nas casas. Eu ainda não consegui o rádio de época, que é o ABC Canarinho, e tinha outros. As pessoas usavam o rádio nessas bancas. Ela tinha muita essa utilidade para botar um rádio e ficar na sala, porque foi uma cultura das épocas. As pessoas, à tarde, à noite, quando ia começando, vinham para as casas dos compadres e ficavam ouvindo o rádio. E tinha o famoso forró de Zé Lagoa, que até hoje é falado pelas pessoas. Então era um ponto de encontro para as pessoas de época, era sentar à noite perto do rádio, aí tinha uma banca dessa para ouvir o forró de Zé Lagoa. Essa balança aqui, ela vem da Bonita, dos Faustino. O pessoal dos Faustino tinha uma bodega na Bonita. O pai de Zé Faustino era Dona Bill, que é dali da Bonita. Eles tinham bodega. Então essas balanças foi cedida para mim por um filho de Zé Faustino, nativo. E com essas coleções de peso, inclusive tem um peso dentro de casa. Esses pezinhos pequenos assim, que chamava de quarta, era muito usado para pequenas coisas, como pesar tempero, pimenta, coisas pequenininho, pouquinho. Aí eram pesados uma quarta de tempero, de pimenta, de cominho. Aí pesavam nisso, faziam os pacotinhos na mão, assim, dobrando. E esses outros, aí aumentando, né? Porque tinha muitas, na época, as embalagens geralmente eram feitas manual, com papel. Aí os comerciantes da época tinham prática, fazia aqueles pacotes na mão e não tinha essa sacola que tem hoje, né? Então, quando as pessoas iam para o comércio, eles levavam chamado mochila. Tipo aquela mochila que hoje as pessoas, atletas, vão para o campo e usam para botar a chuteira, aquela bolsa, né? Era naquele estilo, mas usada. Botava o nominho feito de artesanato manual de linha, aí tinha o nome farinha, saco de farinha, saco para açúcar, saco do café, tudo tinha um nome. E então levava toda aquela sacolinha e não tinha essas coisas que tem hoje que faz com que cresçam a questão do lixo descartável, né? E depois da feira pronta e colocava no saco de pano. Colocava no saco de pano. Todos tinham, pesava nessas balancinhas e ia colocando no saco. Então tinha nos comércios tinha os chamados caixão de farinha, que era um caixão grande mesmo. Aí as farinhas eram dentro, tinha os sacos com feijão, com açúcar, tudo. A rapadura era num chamado grajal. Que era todo feito da palha da cana com uns pedaços de madeira. Então era pegado ali e vendido. Hoje as coisas tudo... A farinha, para quem tinha mais condição, o pessoal comprava com uma cuia, né? Era cuia. Tinha cuia, meia cuia. Não era baseado no nome cuia com base nessas daqui, né? Mas eram umas cuias de medida de madeira, quadradinha, que era o sistema de medida. Também, do jeito que eu te falei ali, Luiz, o café e o milho, eles eram utilizados nesse moinho aqui. Isso também é um moinho antigo de época, eu adaptei ele aqui. Então, aqui eles podiam moer o café. Desse lado aqui eles botavam uma latinha, uma coisa para ele ir caindo. E botava aqui, ela ia moendo. Esse aqui é de ferro. Aqui também fazia a fuba do milho. O milho torrado. O milho era torrado numa panela de barro com cinza para não queimar. E depois peneirava aquela cinza para não ficar. E moía o milho para fazer a fuba e comer com mel da rapadura. Ou então mel de abelha. Então bem, isso eram comidas típicas dos povos nordestinos. Moída aqui, ou então pisado no pilão, que tinha essa utilidade também, tanto para pisar o café, como para pisar o milho. Essas duas ferramentas tinham essa utilidade. Aqui tu já viu que eu te mostrei outra lá, né? Isso aqui já é outra doação. É outra plana também, utilizada por carpinteiro, profissional de madeira da época, então quem fazia móvel para planear essas madeiras. Então esses móveis antigos de época eram usados com materiais assim e outros. Tínhamos, isso aqui era muito utilizado nas casas de fazenda,
para levar leite. E esses de 5 litros geralmente era muito para levar o leite para casa da pessoa. Lá em meu avô, Aprígio Maciel, em Caturité, eu, quando criança, levei muito leite num tamborzinho desse. Eu e um filho de Adolfo Corre. Nós ia levar leite em Caturité, porque meu avô, que ele tinha farmácia e tinha fazenda na Bonita, então nós levávamos um tamborzinho desse na cabeça. A ancoreta, ela tinha as de madeira, parecido os barril, que é usado por pessoas que utilizam para o vinho ou para aguardente, mas hoje é mais difícil encontrar, até porque o artesão nessa região que fazia as ancoretas de madeira não tem mais. O único que eu via falar que fazia era João Caboclo, da Pedra d'Água. Ele faleceu com mais de 90 anos. Era sogro de Helena da Bonita. Ele fazia essas ancoretas totalmente de madeira, como uns barril. Mas depois teve a de zinco, feita por ferreiro, e essas de borracha. Mas isso aqui era usado para carregar água. Do jumento, né? Do jumento, muito bem. E essas quengas aqui eram utilizadas para as pessoas para tomar café, feita também da quenga de coco, para usar para tomar café. E tinha umas pequenininhas que as pessoas usavam muito para tomar aguardente. Tipo esse aqui, esse canequinho de alumínio, era utilizado para tomar aguardente. É tanto que eu botei o nome nessa ancoreta aguardente, porque elas também foram utilizadas por tropeiros para conduzir aguardente. Só para era aguardente comum, né? Aguardente. Então, na época, os tropeiros eram pessoas que viajavam em burro. E muitas pessoas dessas regiões aqui, eles foram tropeiros. Tipo meu avô, Aprígio Maciel, começou a história dele vendendo fumo em animal. Ele foi tropeiro também. Até pouco tempo não existia aguardente de marca, né? Era. Então a diferença que ela tem da de aguardente, que a de aguardente, essa estampa era aqui, ó, no meio, para ela não derramar. Porque isso às vezes carregava água, a gente que carregou sabe que no balanço essa estampa salta. Então a da aguardente, a diferença é que ela era no meio para não sair. Aí quando chegava no canto eles estavam alguma coisa e tiravam. Então ia virando. Mas botava um pedacinho de mangueira, qualquer coisa e tiravam. E o cabaço? O cabaço, sim, a cabaça. O roçado? Muito utilizado no enroçado. Isso aqui era a garrafa térmica da época, né? Era. Utilizado por agricultores. E também foram utilizados pelos cangaços. Quando os cangaceiros estavam nas matas, eles carregavam muita água nelas, que até, eu não sei se você vê em algumas, quando passa algumas filmagens, algumas coisas de dança, geralmente tem eles com as cabaças na cintura, que era também levado para andar com água dentro da caatinga. Tanto tinha os pequenininhos que eles carregavam chumbo, pólvora, mas tinha o grande que era água. Esse aqui era usado para a pólvora, tá vendo? Feito o chifre do boi, que é o polvarinho. Esse miudinho aqui, ele tem duas funções. Ele, nessa posição que ele está aqui, ele servia para a espoleta, das espingardas bate-bucha, dessa época que tem aqui. Mas quando era o contrário, fechado e furava aqui, botava uma tampa aqui, com um pedacinho de couro, ele era chamado currimbó, que era usado também para botar o rapé, que é o tabaco de fumo. E essas colheres de madeira aqui, usadas na cozinha, tem muitas. E essas aqui também usadas pelos carpintaria da época, pessoas que iam fazer as casas, serviço de madeira, usavam essas furadeiras manual, que é furadeira de ar. Aqui nós temos uma mais antiga ainda. Também temos ferro das ancoretas. Essa daqui, essa chamada furadeira de arco. Então ela tinha vários picos desse de pua. E essa é bem prática para se manusear. Você arrochou aqui, afrouxou, ó. Botou de volta. Aqui era só trocar os bicos que queria e arrochar aqui. Também tinha outro chamado trado. Esse trado é mais manual. Tem um, mas não está aqui agora. Era uma espécie de bico de pua bem grande, mas movimentado na mão ou com um pedaço de madeira. Agora isso para furar aquelas madeiras de braúna. Era tudo furado com isso aqui. Tudo na mão. Tudo na mão. Isso aqui eu guardo do material de pintura. Isso aqui era usado pelas pessoas da época. Meu avô, Aprígio Maciel, usava muito isso aqui na farmácia, né? Para esterilizar aquelas injeções de agulha. Esse daqui quem me doou já faleceu também, foi Bio de Dalva, que faleceu recente, não foi com câncer. Essa bolsa aqui antiga,
Ela foi de 1800, onde tá essas... Isso é uma bruaca, é uma maleta totalmente em couro. Tem pessoas que chamam bruaca. É uma maleta bem antiga, toda de couro, foi dos povos de Aroeira, que eu não sei contar nem como ela chegou aqui. Sei que ela é muito antiga mesmo, que inclusive algumas peças dessas se desgastaram, que era usada para fechar em ferro, tudo todo em couro. Aí temos máquina de fotografia antiga, o chapéu do cangaço, também usado por vaqueiros e pelo nordestino, também foi usado pelos cangaceiros, né? Como nós citamos ali, tinha os do vaqueiro. Tanto usavam desse, mas esse chapéu, pelo desenho dele, ele traz muita marca do cangaço. E aqui em Caturité, o cangaceiro mais falado aqui dentro de Caturité foi Antônio Silvino, que tem histórias dele, de participação dele nessa área do Cariri, inclusive em Caturité, onde ele teve conflito com o Manuel Nunes, um comerciante da época. Filho de outro Manuel Nunes, né? Que é o Manuel Nunes que doou a igreja, não é o mesmo Manuel Nunes que o cangaceiro perseguiu. E nós tínhamos várias peças, inclusive mais que não conseguimos botar aqui pelo espaço, né? Como aqui, isso aqui é a pintura feita pelo meu filho, como eu pinto também, ele tem esse segmento também. Aqui um estilo meu, estilogravura. Essa peça aqui é muito utilizada para botar uma Bíblia em igrejas, mas é uma peça também antiga e que foi jogado fora e ia para o lixo. Aí eu vi, a gente tem um olhar, e para muitas pessoas isso aqui não é ser acumulador, isso aqui é conservar a história. Acumular é diferente de objeto de época que você guarda e que tem uma história. O acumulador não, ele junta tudo, lixo, tudo que não serve. Mas isso aqui são peças que servem. E se eu quisesse vender essas peças, vendiam. Mas eu não quero. Ali, um relógio barroco, encontrado em Campina. Ele está faltando as peças. Mas isso é uma peça totalmente barroca, antiga. Você encontra molduras para vender nesse estilo, mas não é original. Essa é uma peça original. Feita de cumaru, que é uma madeira que inala um cheiro. E essas peças aqui pegaram toda a peça da carcaça da máquina do relógio, porque isso aqui devia ser ou prata ou algum metal valioso na época. Então tiraram e deixaram essa peça que está aqui, porque pensaram bem ser plástico, mas isso aqui é bronze, essa peça. E aqui é sistema monetário, né? Tem essas coleções que também eu sou colecionador. Para muitas pessoas não vale nada, mas para mim, para muitos que eu vi em Campina Grande, exposição todo ano se reúne um grupo em Campina, né? Você vê que ele mostra as mudanças nos dinheiros quando eles são carimbados por mudanças de governo, de planos econômicos. E nós temos vários dinheiros em cédulas, algumas são iguais, porque às vezes chega uma pessoa que não tem um tipo e eu tenho, então a gente faz uma troca desse dinheiro, ou às vezes vende para quem não tem o mesmo. E aqui, ó, são dinheiros que não são brasileiros, tem também, ó. Tá vendo? Esse aqui é um dinheiro antigo, mais antigo é brasileiro. Esse aqui ainda é da República dos Estados Unidos do Brasil. E esse aqui, Banco Central do Peru, tá vendo? É o Peru. Um dinheiro peruano. Esse aí, outro dinheiro aqui já é de outro país. Argentina, né? República da Argentina. E esse aqui de outro país. E esse daqui, ele já é de outro país também. Aqui, ó, tá vendo? São dinheiros do Uruguai. Temos dinheiro de outros. Esse dinheiro aqui, eu acho que é daqueles países ali Egito, nesse nome daquele mundo lá. Já são de outros. Então, parte dessa coleção foi doada para mim por um dos Queirogas de Caturité, que é o filho de Bilia. Ele me doou parte e eu já tinha outros. E outros foram doações de idosos que eu ia trabalhando. E eles tinham dinheiro antigo e iam me dando dinheiro. Muitos desses idosos já morreram. Tipo a Gemiro de Caturité, tá vendo? Ó? Tudo dinheiros de época da República dos Estados Unidos do Brasil. Então muitos aqui foram doados por pessoas idosas.
Olha como são bonitos, parece um dólar, né? De um lado ele tem uma cor, quando vira eles têm outro, tá vendo? Então tem vários dinheiros desses. E esse aqui mais novo, que foi o cruzeiro. Esse aqui ele já parou de circular, o real também, essa moeda já teve. Essa aqui ainda tá valendo. O que eu não consegui foi a de plástico, de R$ 2, quando saiu. Isso aqui meu avô, quando foi vereador em Caturité. A Pris Maciel, esse aqui. Esse aqui era o primo dele, Humberto Maciel, lá de Boqueirão. Essa mulher eu não conheci, que tem uma que é do Leal. E aqui era Ernesto, quando era prefeito em Boqueirão, Heráclito do Rego. Aqui era o meu avô Apris, que foi vereador, farmacêutico, comerciante lá em Caturité, de um farmacêutico. E essa daqui, minha avó, Isabel Maria da Conceição, uma grande artesã. Muitos trabalhos dela foram usados para fazer trabalho de universidade. E aqui continua também de cedro. Aqui a foto da casa do meu avô lá na Bonita. Hoje está em ruína. Mas aqui foi onde eu comecei meus desenhos. Nessa calçada. E lá na Bonita, no terreirinho de chão batido da casa da minha mãe. Que tem aparência com essa casinha da parede, né? Casinha da Bonita. No começo era assim. Ele é meu avô, meu tio Manezinho e Pedro. Aqui é um documento que prova a história da vaquejada que eu te falei. Tá vendo? Não é o original, que o original quem tem é os Queiroga. Mas que teve essa vaquejada aí no ano de 49. E isso embaixo são todos os vaqueiros. Tá vendo? Todos os vaqueiros que participaram. Aí tem as pessoas que faziam parte da igreja. Presença do grupo de Cavalo Marinho e Bumba Meu Boi. Aí não se sabe se eles vieram de fora ou se tinha em Caturité, porque nós não temos documentos falando desses grupos em Caturité que existiam no lugar. Sabemos que Zé de Creuza, Sebastião e Josué, essas pessoas, eles trabalham. Aqui tudo é dinheiro também, mantendo esse. Josué, Zé de Creuza, Zé Justino, esses eram os carnavalescos de Caturité. Então essas pessoas, eles têm muitas histórias que um cavalo marinho, um Bumba Meu Boi, um papangu, eles fizeram. Em Caturité também. São pessoas que tinham essa história. E tem outro da serraria que fazia os papangu, que eu não estou lembrado do nome dele, mas eu vou pegar com creusadão. Do Abana ali. Abana. O abano é usado nos fogão de lenha. Ainda eu vou hoje fazer. usa, né? E essa gaiola aqui, usa até hoje. Essa gaiola aqui, você vê que ela é como uma casa, né? Ela não é para criar passarinho. Ela é uma crítica à prisão. Ninguém quer viver preso. Então, como você vê aqui, além dessa parte aqui, tem a parte de museu vivo, tá aí fora. O tempo que a gente tá aqui, tá vendo, ouvindo, né? Os passarinhos cantando. Aqui dentro, às vezes, tá cheio de folha de árvore, como vê no chão, porque é todo cercado de planta. As árvores estão coladas aí, logo fora na parede, né? Então, essa coleção aqui, também, como eu te mostrei, Luiz, aqui o cabelo de stringe. Esse aqui, Luiz, são tudo coleção de cédulas de moeda. Muitas também doadas por idosos, pelos Queirogas. Essa moeda daqui é do tempo de rei. Deixa eu te mostrar que ela tem coroa, né? Deixa eu achar uma aqui. Que essa daqui, ela tem o próprio brasão do rei que era cunhado na moeda para amassar. Não sei se dá para ver. E ela ficou amassada. Uhum. Elas são moedas de 1760, de 1790. Então essas daqui, elas eram marcadas pelo brasão do rei, como um carimbo. Eu tenho essa coleção de moedas. Tem essas daqui de réis. E tem essa moeda aqui que ela não é brasileira. Ela é $1. Ela é moedas americana. Essa aqui é prata ainda. E essa daqui foi das últimas séries de umas moedas americanas que saíram. Que é em prata. Ela só não tinha um valor alto porque ela faltou uma estrela. As últimas que saiu, a que teve uma marca de uma estrela, elas eram altamente de valor. Mas essa faltou apenas a estrela. Uma marca que tinha. Então quem tem uma moeda dessa que tiver essa marca, ela é altamente valorizada. Mas essa, por não ter a marca,
ela é apenas uma peça para nós de coleção, né? Isso aqui também são dos anos de 1800 também, da coroa, moedas em prata. E aqui uma série de moedas que vai de vários anos, de vários governos. Eu não sei nem definir os anos de todas, tá vendo? São várias moedas. Essa moeda de 5.000, né? Essa aqui, Hum? por aqui eu não tô conseguindo ver não, mas acho que sim. É, olha, tem 3 zeros, tá vendo? Uhum. Essa aqui tá na ponta do meu dedo. É, 5.000 tô vendo agora. Então tem várias moedas, várias mesmo, várias coleções de governos, de sistemas monetários de vários governos, de várias épocas. E assim, uma coleção adquirida ao longo dos tempos, desde eu criança que eu gosto dessas coisas. E conversando com idosos, hoje trabalho com eles, mas mesmo eu jovem eu já conversava com as pessoas idosas, eu gostava de ouvir as histórias. E foi assim que eu fui mutando essas coisas, museu, e transformando minha arte, meu ateliê, num espaço de museu também, de história. Eu fiz num trabalho do Instituto Alpargata, mas isso aqui representa a cultura indígena. É uma peça muito utilizada por povos indígenas, das diferentes etnias de povos indígenas, nas aldeias. Eles usam muito para rituais, e são peças assim, menor um pouco, mas que tem essa característica, utilizando a cabaça, a madeira e a pena. E esse aqui é usado pelos animais para... Hoje tem um trator que faz para arar o solo, mas antes era muito utilizado esse aqui para botar no cultivador, que é uma espécie de arado manual para boi e burro. Aí usava essa canga para puxar. A canga também ela é citada em alguns trechos dos povos que nas Bíblias também, assim como a moringa, que é a jarra, né, pelos samaritanos. Isso aqui é usado em alguns trechos também a partir da canga, com alguns nomes, algumas que eu não sei expressar. E esse bisaco era usado pelos cangaços e também usado pelos povos da Caatinga, trabalhadores, para trabalhar em cerca, levar grampo, equipamento do dia a dia, água, café. E a água, quando eu digo assim, porque podia pegar uma cabaça com água, botar no bisaco, chegar lá, botar na sombra de uma planta, mas era muito para isso, para levar a rapadura. A água geralmente levava num desse. É isso para o pessoal que tinha mais condição de comprar uma dessa, né? Quem não tinha era daqui. Botava na corda e pendurava no pescoço. Isso, e o que tinha, usava um desse e botava dentro. Tinha vários tipos de bisaco para levar o grampo, levar a rapadura, a fuba de milho, na hora o pó do café. Porque tu sabe que muitas vezes o café era feito dentro de uma cuia. Já viu falar? Não. E os povos que trabalhavam no campo faziam café numa cuia com uma pedra. Nunca viu falar no café na pedra? Não. Eu vou lhe dizer. E eu vi com esses olhos a pessoa fazer. Eles queimavam chamada corvara, as pedras ficavam quentes. Quem fazia esse café, e eu tomei dele, foi Penina, aqui do Curralim. O avô ali de Lindalva, e o Penino, que era... A esposa dele era irmã do meu avô, a Prisca, conhecida como Tia Preta. Ele fazendo uma broca lá na Bonita do meu avô, eu cheguei lá, mas minha avó, à tarde. Aí ele disse, espera aí que eu vou fazer o café na cuia. Café de pedra. Eu fiquei, gente, café de pedra? Aí ele foi, queimou uma corvara, ficou as pedras bem quentes. Aí ele foi lá com um negócio assim, pegou uma pedra bem quente e botou a água, o café dentro da cuia e pegou a pedra quente com um negócio lá, que eu não lembro o que foi, uma coisa assim, e jogou dentro. Aí fez... Aí ferveu, derramou o café, quando estava o café feito. Ele foi feito com a pedra quente, botou aqui e ferveu o café na hora. Derramou dentro de uma cuia. Aí ali era só botar na xícara, que às vezes era quengas de coco, como tem ali, e tomar do café feito desse jeito, tudo na hora. Era café feito na cuia, era desse jeito, com a pedra quente.
aqui tem outra peça de época, que era utilizada por costureiras. Essa foi da minha mãe, que já veio de minha avó, que eram artesãs costureiras. É a tesoura manual chamada da marca Corneta. Hoje quase não tem mais essa. Tesouras boas. As tesouras hoje já são mais modernas, mais... E essa chave aqui foi de uma das primeiras casas do Curralinho. Foi minha mãe que guardou essa peça e me doou ainda em vida. Era Luiz Cesar antigo, do Curralinho. É uma chave bem antiga, que era utilizada, foi numa casa que tinha, chamava Tapera, ali perto onde hoje é a fazenda do pessoal de negro da oficina. Tinha uma casa antiga, e meu avô comprou aquelas terras, aí deu as portas para minha mãe, que ela ia casar, para botar na casinha dela lá na Bonita. Aí ela guardou essa chave, que era do Cesar antigo, e o nome da mulher era Felícia, dessa casa. Felícia era uma senhora antiga aqui do Curralinho. E Bio Cesar era o dono da casa. Bio e Felícia foram... Essa aqui era a chave da casa de um dos primeiros moradores do Curralinho. E essa peça aqui foi muito usada por minha avó e por artesã da época. Tá vendo que ainda tem um fio do algodão. Esse não é o original porque quebrou. Aí a senhorinha que fez de malmeleiro, mas ele estava verde e empenou. Esse fio aqui, Luiz, era o tecido, era o algodão. Então os artesãos pegavam a lã do algodão, tiravam o caroço, trabalhavam a lã, ia fazendo umas tiras e giravam aqui. Essa peça ela jogava, ia no chão e voltava e manchava no dedão do pé e transformava nos fios. Esse fio aqui é o que é feito as cobertas, os crochê de época, tudo era feito com essa linha. Totalmente natural do algodão. E acabou aqui pela praga do bicudo, que isso foi uma riqueza. Então isso aqui ainda é fio feito por artesão antiga. Totalmente natural, feito tudo manual, que eles faziam várias peças. Era rede, coberta, até roupa. Cariri TV sempre com você.